Hoje, temos o prazer de receber a doutora Adriane Pita, médica que já utiliza a plataforma IEDA com mais de 160 pacientes como ferramenta no seu acompanhamento clínico. Neste episódio, vamos sair da teoria e entrar na prática real da medicina personalizada, entendendo como dados glicêmicos se transformam em decisões clínicas melhores, mais precisas, mais inteligentes e mais humanas. Este episódio é um convite para médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde que querem ir além do protocolo padrão e praticar uma medicina mais personalizada, mais preventiva e mais conectada com a realidade do paciente. Doutora Adriane, muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Muito obrigada por essa oportunidade. Essa trajetória com IEDA mudou a minha prática de fato, né? E vamos contar isso, porque tem muita coisa aqui bacana e que precisa ser compartilhada, com certeza, com um profissional de saúde. Vamos aí. Vamos. Vamos tentar falar hoje sobre medicina de precisão, mas vamos começar pela especialidade da IEDA hoje, que é a nutrição de precisão. Uhum. Já começar com uma pergunta bem ao ponto. Por que a dieta padrão falha para a maioria das pessoas? Essa pergunta, ela é uma pergunta de milhões, né? Porque a nutrologia, ou enfim, os nutricionistas, a ciência da nutrição em si, ela acaba falhando de fato mesmo quando ela indica dietas. Haja visto que tem milhões de dietas disponíveis e cada dia tem uma nova dieta, uma nova solução milagrosa, né? E que, na verdade, elas falham todas, né? Elas falham porque elas acabam estudando de uma forma muito geral e estudando o laboratório, o resultado do laboratório. Então, se fala em caloria quando a dieta faz déficit calórico, ela acaba pesquisando a caloria dos alimentos, isso em laboratório, fazendo essa classificação numa queima que não ocorre dentro do corpo. Dentro do corpo, a gente tem muitos fatores que interferem na absorção, na distribuição, na metabolização desse alimento. Então, eu costumo falar que o alimento que a gente come, a gente não é o alimento que a gente come. A gente é o alimento que a gente consegue absorver. Só que antes da gente absorver, tem uma turma lá no nosso intestino, todo o nosso trato gastrointestinal, que pode modificar e modifica esses alimentos. Então, essa turma que eu chamo de microbioma, eles modificando, metabolizando um alimento que tinha X calorias, X carboidrato, X proteína, X gordura, X fibra, por exemplo, isso, depois que essa turminha metaboliza, a gente já tem outros X, Y, Z no nosso sangue. Então, esse cálculo de laboratório, ele não serve para a gente. E a gente tem uma resposta muito individual, porque o meu microbioma não é igual ao seu. Não é igual o nosso vizinho aqui. Então, essa metabolização, ela tem particularidades. Por isso que talvez, as dietas sejam falhas, porque elas não conseguem chegar ao ponto, elas não conseguem determinar o que está acontecendo de fato dentro do organismo. Interessantíssimo. Então, como resumo, podemos falar que a dieta universal boa não existe, no sentido de que todos somos únicos y respondemos diferente inclusive a tratamientos idénticos y eso es muy difícil de prever sem ter dados y una análisis de esos dados pessoalizados para entender isso. Com certeza. Se vamos para un fator, algo que podemos medir Uhum. de maneira imediata associado a, por exemplo, uma refeição, o impacto que essa refeição teve no organismo de um paciente, para poder começar a fazer essa personalização da dieta desse paciente para um bom controle metabólico. Podemos falar com certeza da glicemia, da resposta glicêmica induzida por uma refeição, que é
marcador muito possível de medir na hora Fato. e que precisamos controlar. Então, gostaria de entrar nesse assunto e gostaria de fazer uma pergunta um pouco composta. Primeiro, qual é a importância do controle glicêmico pós-prandial, quer dizer, do pico glicêmico induzido por uma refeição? É possível melhorar esses picos glicêmicos induzidos por uma refeição? E, ao mesmo tempo, qual é o risco de ter esses picos elevados por muito tempo durante a vida de uma pessoa? Pois é. É muito importante essa pergunta. Eu acho que ela é o centro de toda a questão e do trabalho de quem estuda metabolismo da glicose, né? E a gente tem que se perguntar, por que estudar esse metabolismo da glicose? Primeiro, que ele é um substrato energético, como você falou bem, pós-prandial, imediato, de preferência do corpo. Quer dizer, quando a gente se alimenta, o corpo ele tem todo um aparato fisiológico, né? Que já está muito bem estruturado, e esse aparato fisiológico ele tem preferência por esse substrato de energia. O que é isso? O corpo ele vai usar esse substrato para gerar energia. Então, a gente tem a glicose como combustível principal, né, nesse momento. E o que acontece muitas vezes é que quando a gente faz, por exemplo, um exame clínico para determinar se a pessoa está adoecida ou não, né, ou tem pré-diabetes ou diabetes, ou alguma intolerância à glicose ou resistência à insulina, a gente faz esse exame colocando a glicose de jejum, né, usando a glicose de jejum. E claro, se ela já está alterada, o processo já está há muito tempo alterado, provavelmente. Então, idealmente, até as novas diretrizes de diabetes, elas têm colocado que os testes dinâmicos, eles são o padrão ouro para se detectar qualquer adoecimento, né? Quando eu falo de adoecimento, eu falo de pré-diabetes e diabetes. Só que antes disso acontecer, são doenças que elas são eminentemente evolutivas. Eu estou falando da diabetes tipo 2, tá? E elas começam de um jeito que ninguém está vendo. E elas evoluem. Quando acontece, já tem um risco cardiovascular já aumentado, ela já traz um adoecimento. E engraçado que esse ano foi um ano que artigos que estão trazendo a pré-diabetes como uma situação de cuidado, que a gente deve sim olhar para essa pré-diabetes e fazer remissão dessa pré-diabetes. Por quê? Porque quando a gente também detecta a pré-diabetes, já tem risco de macro lesões vasculares importantes que a gente já deveria ter previsto, né? E tomado providência antes disso acontecer, né? Então, quando você me pergunta sobre a importância da nutrição, né, ser personalizada, ou então da gente entender isso, primeiro é que eu coloco assim, a glicose é uma grande ferramenta, não é a única. Adoraria também conseguir ver um outro substrato importante, que é, por exemplo, as gorduras, né? Mas a gente já consegue, olhando essas curvas, a gente consegue entender também como o corpo ele pode aproveitar melhor as gorduras. Então, voltando à questão, no início, né, no momento pós-prandial, quer dizer, no momento que a gente se alimenta, né, a gente tem preferência por usar glicose, e a gente sabe que essa glicose é estocada nos músculos, né, é estocada um pouco no fígado. O fígado, ele distribui durante o jejum também, né, quando a gente precisa, ele controla essa glicemia em momento que não é pós-prandial, né, em momento do jejum até a próxima refeição. E a gente já consegue entender pelas curvas que um paciente apresenta quando a gente estuda, alguns adoecimentos. Inferir, por exemplo, se ele está usando ou não que substrato, glicose ou gordura. Temos feito um podcast com o Dr. Douglas Barão. Sim. Falando especificamente sobre flexibilidade metabólica. Uhum. Acho que podemos deixar esse assunto Sim. um pouco mais para frente. Fato. E focar-nos no assunto do controle glicêmico
e entrar, que é o que todos queremos ouvir, nos casos práticos o quanto antes. Sim. Mas, para resumir sua excelente explicação, eu destacaria que hoje a saúde já não é mais algo estável e algo dinâmico, que você consegue medir e consegue tomar decisões inteligentes basadas nos dados de monitoramento de um paciente. Mas antes de avançar nesse sentido com seus dados de seus pacientes e sua prática clínica, eu gostaria de me deter em um ponto muito interessante, que é uma pergunta muito simples, mas também muito complicada. O que é a pré-diabetes? E por que falamos pré-diabetes como se fosse algo simples e não complicado, sabendo que já é uma diabetes e já está gerando as complicações que gera o diabetes, que é o que todos queremos evitar para ter uma longevidade saudável e uma saúde metabólica saudável? Olha, se eu tivesse uma bola de cristal, eu poderia até apostar que o que a gente fala hoje que é pré-diabetes, a medicina talvez um dia ela possa já classificar como diabetes. Porque qual é a diferença, né? A gente tem aqui no diagnóstico da pré-diabetes um limite, por exemplo, quando a gente mede a glicemia de jejum, de até 99. E de 100 até 125, uma lacuna, né? A gente viu, quer dizer, com vários estudos, que se a pessoa apresenta essa glicemia de jejum, que é um dos critérios, né, de classificação, essa glicemia de jejum, essa pessoa, a medicina não entendia que essa pessoa tinha maior risco de doenças correlacionadas à diabetes, e aí eu foco muito em doenças micro e macrovasculares, né? Retinopatia, a nefropatia, né? Então, doenças vasculares, enfim. E acima de 125, né, 126 em diante, a diabetes se já classifica como uma diabetes, e aí sim se tem muito mais evidência desses adoecimentos correlatos com essa doença, né? Só que agora a gente está vendo que mesmo esses pacientes nessa glicemia intermediária, né, eles também podem apresentar esses adoecimentos. Um pouco menos do que a diabetes, mas eles já apresentam. Então, eles se infartam mais. Sim, tem mais risco de infarto, de AVC, de doenças renais, de retinopatia, né? Tem esse adoecimento junto. Então, e aí? Isso é tão simples assim? Isso é tão inocente? E olhando para as prevalências, assim, de cor e sem ter o dado específico, em sua prática clínica, em sua clínica, quantos pacientes chegam com uma pré-diabetes sem saber que estão pré-diabéticos? E, ao mesmo tempo, uma pergunta que é a pergunta importante, acho. Essa pré-diabetes é revertível? Quer dizer, a pessoa pode fazer algo talvez simples para melhorar sua saúde exponencialmente hoje com as tecnologias que temos disponíveis? Sim. Ótimo. Primeiro eu queria falar assim, o diagnóstico da pré-diabetes ele está defasado. Se a gente só usa a glicemia de jejum ou uma hemoglobina glicada, a gente pode não estar conseguindo entender se esse paciente, inclusive, tem diabetes ou pré-diabetes, tá? A gente precisa fazer testes dinâmicos. As diretrizes, inclusive a brasileira desse ano, ela aponta como teste oral de tolerância à glicose de 1 hora ou de 2 horas, sendo um teste de padrão ouro para a gente realmente dizer se a pessoa tem, vamos colocar pré-diabetes, tá? Por quê? O pré-diabetes tem 2 mecanismos distintos da mesma doença, que pode ocorrer quando ela tem uma resistência à insulina hepática. Quer dizer, o fígado, ele guarda mais, ele não consegue controlar direito essa glicose, né? E ele já está adoecido, esse fígado geralmente já tem gordura nele. Então,
essa é uma fisiopatologia, uma patologia da doença específica, que sim, aí sim, ele já consegue aumentar a glicose de jejum. Então, a gente já consegue entender mais fácil que aquele exame de jejum ele vai apontar um adoecimento. Mas existe uma outra patologia da mesma doença, que é a resistência à insulina no músculo. E geralmente a resistência à insulina muscular, ela não se manifesta com uma glicemia de jejum alterada. Ela vai se manifestar com uma glicemia pós-prandial alterada. Quer dizer que uma pessoa que não saiba que está com essa patologia, esse problema, vai só saber quando seja muito, mas realmente muito tarde. Exatamente, quando já está mais avançado. Exatamente. Então, eu acho que o grande feito que o IEDA pode trazer é exatamente trazer essa clareza, essa visualização que a gente tem lá 14 dias de monitoramento, né? E esses 14 dias que a gente está vendo todas essas glicoses subindo, descendo, os alimentos que causam isso, os alimentos que estabilizam, isso tudo é muito decisivo, porque e também existe um teste oral de tolerância à glicose que a gente pode fazer. Isso é simples para quem não faz o monitoramento glicêmico. A gente tem que falar isso. É possível fazer isso na casa? É possível fazer isso em casa. Tem muito bacana, tem artigos que já trazem esse experimento e validaram esse experimento muito semelhante ao exame do laboratório. Mas a gente tem um exame do laboratório como sendo o mais fiel, né? Que a gente pode confiar melhor. Mas se você tiver, por exemplo, um sensor, né? Usando um sensor, que você não seja já diabético, né? Que senão não tem sentido fazer isso. Mas se você colocou um sensor e você usa 75 gramas de destrose, né? Que você compra isso pronto, uma solução pronta, você pode tomar essa solução em jejum e avaliar essa resposta que o corpo vai dar. É melhor que você faça isso junto com um profissional de saúde e, muito importante falar, isso não é diagnóstico, tá? Você pode entender que, alguma coisa pode estar fora do lugar, mas para ter diagnóstico tem que ser feito o teste. Está claríssimo. Olhando essa perspectiva, né? Sim. De ser muito mais, com as ferramentas que temos e o conhecimento que temos hoje, ser cada vez mais proativo e participativo na nossa saúde para nos cuidar. É uma pergunta um pouco filosófica, mas quero assim, uma resposta breve para já passar aos casos reais, práticos, que é a seguinte. Gostaria muito de entender sua visão sobre como está a saúde hoje no Brasil e na Latam, no mundo, mas especificamente no Brasil, e qual papel você acha que tem ferramentas como IEDA para fazer essa revolução e poder tornar uma saúde cada vez melhor no fim dos dias? Bom, a saúde como um todo, ela anda doente, né? Não é um bom prognóstico, a meu ver. Eu não sou muito otimista. Primeiro porque a gente, infelizmente, tem uma indústria alimentícia que ela não nos ajuda a nos manter saudáveis. E em segundo lugar, o mais importante é que a gente não sabe. A gente não tem educação nutricional, né? E eu acho que ainda em terceiro lugar, talvez, essa individualidade, ela também não nos permite adequadamente entender o que nos faz bem ou não. Bem, eu vou colocar entre aspas, tá? O que pode nos ajudar, por exemplo, no controle da glicemia, manter essa glicose mais estável. Por quê? Porque essa glicose mais variante, ela pode levar a um adoecimento. Você já se perguntou por que uma pessoa fica diabética? Por que uma pessoa, do nada, ela vem fazendo exames e daqui a pouco ela pode ter um exame que mudou toda a vida dela? Ela ficou diabética. Tirando o diabetes tipo 1, nenhuma pessoa fica diabética do nada. O diabetes tipo 2 é uma doença de muito tempo de evolução. A estimativa é de 13 a 20 anos de já estar havendo uma desglicemia
e que ninguém estava vendo isso. E quando ela ficou diabética, teve o seu diagnóstico dado por um médico de diabetes tipo 2, já é muito tarde. Já é muito tarde, ela tem mais risco de infartar, sim, ela tem mais risco de adoecer, de ficar cega, de ter muitas complicações. Isso poderia ser evitado antes. Exato. Então, nesse sentido, a saúde tá ruim e os casos de diabetes, eles estão aumentando muito. Nem vou falar de diabetes, eu vou para a obesidade. A fisiopatologia da obesidade, ela acompanha a fisiopatologia da diabetes. Então, essa alteração do metabolismo da energia, que é justamente a alteração metabólica que ocorre na obesidade. Inclusive, né, falando um pouco sobre as medicações novas que a gente usa para a obesidade, veja, as medicações, elas fazem o quê? Elas estabilizam a glicose. E elas não trazem só benefício para... Elas não emagrecem, elas não são, vamos falar das canetas, né? Em 1000 aspas aqui. Elas não são canetas emagrecedoras, elas são canetas de ajuste metabólico. E com isso, elas, sim, tratam obesidade, diminuem risco de diabetes ou remissão de diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, ácido úrico alto, colesterol alto, triglicérides alto, né? Elas diminuem risco de fratura, infertilidade, aumentam testosterona, melhoram o sono. Então, assim, tem muita coisa envolvida quando a gente ajusta a glicose no sangue. Não. E não dá para falar que essas canetas elas emagrecem porque diminuem apetite. Tá longe, isso é muito raso. A gente tem anfetamina lá da década de 50 que faz isso. E não tem essa resposta. Diminuir o apetite não é o que importa aqui. A gente está falando muito mais, a gente está olhando muito mais para trás. Então não é diminuir apetite. Esse assunto é por demais interessante e hoje é muito candente na saúde, acho. Uhum. E é algo que todo mundo quer saber um pouco mais. Então, em alguns minutos vamos tentar aprofundar sobre o uso de GLP-1 e demais Sim. na consulta, no tratamento clínico. Uhum. Mas voltando um passo para trás, para mim é fundamental entender justamente o mecanismo fisiológico da diabetes, da obesidade e demais. A tesis da IEDA é que o descontrole glicêmico é a base de um descontrole metabólico, que isso implica ganho de gordura corporal. Então, quem quiser emagrecer de forma saudável, ganhar músculo e perder gordura, deveria controlar sua glicemia. Aumento do colesterol e aumento da pressão sanguínea. Esse é um metabolismo descontrolado. Agora, o que podemos fazer é o que você falou. O estabelecimento de uma doença metabólica tem de 15 a 20 anos. Esse é um dado que você acabou de falar e é muito absurdo e interessante. Por quê? Porque o primeiro estudo do IEDA, o que fizemos foi pegar pessoas muito semelhantes metabolicamente, talvez mesma glicemia de jejum, mesma hemoglobina glicada, idade, sexo, nível socioeconômico, etc. E dimos para eles refeições idênticas, em formato de marmita. Sim. E o que aconteceu? Muito louco. A refeição que gerava um pico glicêmico muito elevado numa pessoa, não gerava esse pico na outra pessoa. E vice-versa, quer dizer, a segunda refeição gerava um pico na segunda pessoa e não na primeira. Essas duas refeições e demais, que são o exemplo do estudo, tinham uma particularidade. Tinham o mesmo conteúdo de macronutrientes, mesma quantidade de gordura, de proteína, de carboidrato e mesmo índice glicêmico, todas elas. Então, a conclusão é que estamos realmente nos alimentando às cegas. Sim. Mas a boa notícia é que, a partir da tecnologia que temos disponível hoje, é possível fazer pequenas mudanças nessa dieta. Sim. Para evitar esses picos. E pequenas mudanças geram grandes, mas enormes mudanças nesses 15, 20 anos de geração da doença, que muitos dos que estão ouvindo hoje, infelizmente, estão nesse processo. Sim. Mas a boa notícia é que é possível reverter isso.
Eu gostaria de entrar já nos casos práticos, clínicos que gostaríamos você compartilhar o que seja possível e acho que todo mundo quer ficar sabendo o real valor que tem hoje a medicina de precisão, a nutrição de precisão. Gostaria de começar com uma introdução de qual é o perfil dos pacientes que você atende na clínica. Talvez voltar nessa pergunta de qual a prevalência desses pacientes que têm uma pré-diabetes sem eles saber, sem eles consultar, talvez porque querem fazer um emagrecimento, melhorar composição corporal, etc., e sem saber estão metabolicamente super descontrolados, por mais de que não sejam obesos, não tenham outros sintomas visíveis. E se você quiser trazer algum caso específico, prático, para contar para a audiência como é o uso do IEDA na prática. Sim, então voltando para responder, né, a pré-diabetes e se o paciente chega sem saber que tem pré-diabetes ou não, muitos. Porque também, primeiro, porque os próprios exames que a gente tem disponível, que a gente mais faz, né, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, são exames com uma sensibilidade muito baixa para detectar um adoecimento. Uma hemoglobina glicada tem por volta de 50% de sensibilidade. Isso quer dizer que é um exame que ele vai positivar em 50% dos casos só. E isso está na diretriz de diabetes, né, desse ano. Então, a glicemia de jejum um pouquinho a mais. Mas como eu estava falando, se ele não tem, no mecanismo da pré-diabetes, se ele não tem uma resistência hepática, né, insulina lá no fígado, tão prevalente, ou se é um outro dia, um dia que realmente ele está com uma glicose mais baixa de jejum, o exame não vai apontar. E o médico tende a falar, tá tudo bem com você, né? E a hemoglobina glicada, ela é cruel, ela tem muitos fatores para ela não positivar. Como eu falei, a sensibilidade é muito baixa, 50%, por volta de 50%. Então, agora, e esses pacientes, geralmente, eles vêm com esses exames normais. Só que quando a gente faz a monitorização desses pacientes, a gente vê que não está normal, né? Ou existe uma resistência à insulina muscular, como eu falei, pós-prandialmente ele apresenta muitas alterações, né? E aí, só que a gente não consegue diagnosticar essa pré-diabetes. Mas, Fernando, assim, eu acho que até não diagnosticar efetivamente uma pré-diabetes, tá tudo bem, porque a gente tem que partir para a prática, para resolver o problema, para ajudar aquela pessoa a diminuir esses riscos todos que podem acontecer, né? Não agora, lá para frente. Então, as pessoas que me procuram geralmente são pessoas com obesidade, querendo perder peso. E uma pergunta, né, para te interromper. Quantas dessas pessoas que chegam na sua clínica falam, eu venho com acompanhamento há muito tempo, estou perfeito, meus exames estão perfeitos, veja meus exames de sangue. Sim. E depois você começa a indagar. Sim. E realmente vê que não é assim. Muita gente. Não consigo estimar quanto exatamente, mas muita gente vem e fala, o médico falou que está tudo normal. Eu fiz já exame, doutora, mas o médico falou que está tudo normal. Aí a gente vai ver, faltam exames de correlação, né? Por exemplo, tem uma glicemia, mas não tem uma insulina dosada, né? E isso é discutido ainda. Em pleno 2025 a gente está discutindo isso, mas enfim. E eu sou daquela médica que sim, vai pedir a insulina de jejum e a glicemia de jejum e a insulina de jejum, ou então eu vou além, eu peço um teste oral dinâmico e faço a curva da glicose e a curva da insulina, porque eu quero ver esse comportamento da insulina se relacionando com glicose em cada ponto desse teste também. Falando aí dessa pergunta, dessa provocação, de como vê a saúde hoje no Brasil, eu acho que temos um grande dever, um grande dever Sim. e responsabilidade
de poder cada vez mais democratizar o acesso a esse conhecimento de como, para o profissional, como tratar o paciente. Isso, deixar de achismos, basicamente, e basar-se em dados, que hoje temos, é como o lindo da simpleza. Que quero falar? Que basicamente, hoje é possível monitorear dados e analisar esses dados de uma maneira inteligente com as ferramentas tecnológicas que temos para fazer pequenas ações que ajudem muito e mudem a vida do paciente. Sim. Você falou duas coisas muito importantes: dado e sabedoria, inteligência, conhecimento. Não adianta ter dado se a gente não consegue interpretar, e também não adianta a gente ter teorias se a gente não consegue ver na prática. Então, as duas coisas, elas precisam estar juntas, e a gente precisa ter esse raciocínio com certeza, né? Sem dado, a gente não consegue ver nada. Exato. Né? Então, isso é muito importante. O que o IEDA traz é uma ferramenta extremamente importante para a prática clínica. Ela é decisiva, mas o médico, o profissional, tem que saber analisar isso. Tem que ter um embasamento teórico para conseguir raciocinar. Exatamente. Né? Então, por exemplo, as diretrizes são muito engessadas. Elas têm o papel dela de fomentar a saúde de massa, que é pequeno o que a gente tem ali. Só que o que a gente tem na mão, a gente precisa avançar. A gente precisa ir além, a gente deve ir além com esse conhecimento. É muito, muito claro. Sim. E uma mensagem muito forte. E o bom é que estamos trabalhando muito nesse assunto juntos. O que faz o IEDA, como criamos a ferramenta, basicamente é poder mostrar o que aconteceu. Uma visualização, por exemplo, você fez tal refeição em tais condições de seu dia e o pico glicêmico foi tanto. A segunda ação que fazemos é tentar explicar ao paciente, ao usuário, ao profissional, por que foi que aconteceu essa reação. E a terceira coisa que fazemos no IEDA é justamente gerar uma recomendação para entender o que fazer com esse dado. Por quê? Porque dado sem um bom análise é lixo. E dado com um bom análise é poder. Isso é o que gera o IEDA. Então, para entrar já no controle glicêmico pós-prandial, que é esse controle glicêmico após uma refeição. Qual é a importância de evitar esses picos glicêmicos elevados induzidos por uma refeição? E qual é o mecanismo no qual eles participam na geração dessa doença nesses 15, 20 anos que você falou de que você está se virando doente como parte de um processo de má saúde? Cada vez mais os picos glicêmicos eles estão conectados com vários adoecimentos, né? O principal deles, um risco de dano vascular. Sem dúvida, é uma grande situação que a gente tem que considerar, né? Então, o endotélio vascular, ele recebe uma lesão por conta desses picos, né? E não só dos picos de glicose, tá? Então, todo adoecimento vascular, ele tem ali mecanismos, né, de glicação de proteínas, de liberação de espécies de reativas de oxigênio, o aumento da glicemia, o aumento desses picos, ele traz mais inflamação subclínica, né? Ele desarranja as membranas celulares, para que essas membranas, de repente, elas comecem a ficar resistentes, né, à entrada dessa glicose, porque a glicose, ela é tóxica para a célula em excesso. Então, se eu tenho um pico grande no sangue, por exemplo, depois que eu como, essas células que têm que receber essa glicose de bom grado para elas gerar energia, elas vão começar a reagir
elas não podem deixar entrar essa glicose daquele tamanho, um monte de glicose. Isso precisaria ser mais controlado, né? Então, vamos lá, vamos entender. Eu tenho um aumento de glicose e eu tenho um aumento da insulina. E a insulina, a tendência dela é abrir esses portais, né? Para essas células, abrir a porta, chegar lá no receptor de insulina e provocar essa abertura, né, dos glúteos para que essa glicose entre para essa célula. Só que se eu tenho muito, essa célula não pode receber muito. Ela morre se ela recebe muito. Então, tem que ser na medida certa. Então, eu posso causar dano celular? Sim. Eu posso causar dano na mitocôndria? Sim, porque também, se essa célula começa então a ficar adoecida porque tem muita glicose sendo ofertada, essa célula vai criar mecanismo de resistência para a entrada dessa glicose na célula. Aí a célula vai ficar sem energia, sem receber adequadamente essa glicose. Esse é o principal mecanismo de resistência à insulina. Isso, sim, seria. A resistência à insulina para cada órgão ela é de um jeito, mas de maneira muito geral e simplificada seria isso. Quer dizer, se você quer tratar ou evitar resistência à insulina, deveria evitar Você tem que manter, exatamente, deveria evitar esses grandes picos, deveria evitar que fiquem grandes picos e eles, como fala, não cronometrados, né? Não sincrônicos. Porque se eu tenho um pico que nem é tanto também, vamos falar em outra situação. Eu tenho um pico que nem é tão elevado. E, teoricamente, eu teria que voltar para uma base e estabilizar numa base. Principalmente para quem tem obesidade e quer tratar a obesidade, que não é perder peso, mas é perder gordura, é oxidar a gordura corporal, eu preciso, regra metabólica, eu preciso diminuir o uso dessa insulina. Porque a insulina é um hormônio anabólico. Ela vai inibir essa queima dessa gordura. Né? Então, eu tenho que usar a insulina num momento adequado e deixar essa insulina tranquila depois. Aí, o meu corpo, em outro momento, ele vai queimar gordura. Beleza. Só que se eu tenho um pico, vamos supor, nem é tanto, tá? Subo, desço. Daqui a pouco eu subo de novo, desço de novo, subo de novo, desço de novo, subo de novo. O que eu tô fazendo? Eu tô usando toda hora a insulina. Eu tô sempre pedindo, porque cada vez que a glicose sobe, minha insulina é acionada. Insulina acionada, poxa, as células vão ficar assim, poxa, de novo, mais insulina? Não, peraí, calma. Não sei se vai entrar. Vai guardar? Vai guardar, então, essa glicose em gordura. A pergunta que acho que todos estamos pensando é: o que acontece com essa glicemia que não tem onde ser armazenada? Porque as células, os músculos, o fígado, etc., têm uma capacidade limitada. Se nós temos muita glicemia, muita glicose no sangue, o que acontece com essa glicemia sobrante, vamos falar? E isso que você falou de anabolismo. Esse é o principal mecanismo de ganho de gordura corporal? Esse é o principal mecanismo de ganho de gordura corporal. Quer dizer, a glicemia sobrante no sangue? O excesso de glicose e o excesso de gordura também pode acontecer isso, para algumas pessoas. Minha pergunta é: o excesso, quando nós temos muitos picos repetidos no tempo, além de estressar muito o metabolismo, Sim. os órgãos involucrados no metabolismo, Sim. por isso que você falou, Sim. em algum lugar o organismo tem que armazenar essa glicose porque é tóxica e começa a gerar todos os problemas que gera a diabetes no longo prazo. Um dos principais mecanismos é geração de células de gordura. Essa é a pergunta, na verdade, não é uma afirmação. Sim, é a geração de células de gordura. Ela vai, se não está conseguindo ser usada, ela vai ser armazenada. No corpo a gente nada se perde assim tão facilmente. Então o corpo ele pode guardar aonde? Aonde couber.
e aonde geneticamente ele tem predisposição. Se ele não tem predisposição para guardar, por exemplo, em gordura ectópica, gordura que seria a mais saudável, né? A gordura de reserva por fora dos músculos, por fora fora do corpo, não dentro. Ok, seria interessante, mas ele pode guardar no próprio sangue, os triglicéridos aumentam. Ele pode guardar no fígado gorduroso. Ele pode guardar em volta dos órgãos, nas vísceras, é a gordura visceral. Onde ele vai dirigir essa gordura para ser guardada, ela vai estar lá. É muito louco, porque acho que voltamos sempre ao mesmo ponto de partida. Pequenas mudanças para entender como controlar esses picos glicêmicos vão gerar um impacto enorme em todos esses processos fisiológicos que você está contando. Sim. E é algo absurdo porque hoje, com a tecnologia que temos, é possível evitar esses picos, às vezes com ações muito simples e de nossa própria rotina, que temos que saber o que fazer para não cair nessas doenças. Mas o que é interessante é que não são coisas difíceis, complicadas, são coisas ajustar talvez uma ordem de uma refeição, a partir dos dados do seu próprio organismo, entender como misturar uma comida, um alimento específico para evitar esse pico glicêmico e demais. E são coisas bem interessantes, que dependem de dados e de análise desse dado, mas que temos hoje na mão, no nosso smartphone. Que o paciente pode coletar esses dados, treinar seu próprio algoritmo, por exemplo, dentro da IEDA, levar tudo isso para a clínica, para a consulta, e aí fazer ações que sejam muito impactantes. Eu gostaria de me deter um pouco, antes de avançar, sobre esse paciente que está com excesso de gordura, talvez, uma composição corporal mais com mais gordura do ideal, e como, talvez algo que para muitas pessoas pode ser absurdo, mas como o controle glicêmico é uma das principais ferramentas para melhorar essa composição de controle corporal, e talvez até linkar isso com o que você falou 10 minutos atrás sobre o GLP-1 e demais. Uhum. Sim. Primeiro, a obesidade, quer dizer, o excesso da gordura corporal é uma doença complexa. A gente também não pode ser inocente de pensar que só uma questão metabólica ela deve ser olhada e tratada, né, sozinha. Mas ela tem um grande valor, tá? Por que eu falo que de uma doença complexa? Porque a obesidade ela tem várias vertentes. A pessoa pode ter fenótipos de comportamento alimentar que precisam ser olhados e tratados. Os fenótipos metabólicos que são diferentes para cada pessoa. Por exemplo, eu já te falei, né? Resistência hepática é um fenótipo, resistência muscular é um fenótipo, dificuldade do pâncreas já de produzir insulina adequadamente, porque lembra, a insulina também precisa baixar. Eu não posso ter esse pico tão grande, eu dependo da insulina para ela conseguir melhorar esse perfil glicêmico dele, né? Se eu já não tenho insulina, ela já vai caminhando para um diabetes. Então, e pacientes sem diabetes já podem apresentar alterações, deficiência de secreção de insulina. E a deficiência de secreção de incretinas, que são esses hormônios que hoje a gente fala muito, né? São hormônios intestinais que controlam a insulina, se a gente for levar só do ponto de vista de controle da glicose, né? Mas, então, voltando para a importância de você entender esse metabolismo, para um paciente com obesidade é fundamental. Porque, olhando para esses mecanismos, a gente pode diagnosticar melhor esses fenótipos metabólicos, né, desses pacientes, e a gente pode tratar com mais especificidade, com mais direção, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, se eu tenho um paciente que eu vejo que ele tem uma resistência à insulina hepática,
Quer dizer, a glicose de jejum, ela tende a ficar mais alta. Eu tenho marcadores e cálculos que eu posso fazer, com índices que eu posso usar, né? O Roma, Matsuda, por exemplo. Eu consigo ter isso. Eu consigo direcionar melhor esse tratamento. Se eu já vejo que esse paciente ele já tem, além da resistência à insulina, já uma dificuldade de secreção da própria insulina, quer dizer, eu fiz o teste oral de tolerância à glicose, ele não vai muito além com essa insulina e tem muita glicose mais alta pós-prandial, eu tenho que ajustar. Então, a minha escolha medicamentosa, por exemplo, não vai ser uma escolha medicamentosa com medicações que vão trabalhar só o comportamento. Por exemplo, vou falar em substâncias aqui, né? A bupropiona com naltrexone, ou então uma anfetamina, alguma coisa assim. Eu já tenho que entender que esse paciente precisa de um estímulo de insulina. Eu tenho que entender. E se ele tem uma resistência metabólica, por exemplo, hepática, ele precisa de uma medicação que precisa acalmar, né? Melhorar esse fenótipo, essa condição dele, né? Então, eu já tenho, por exemplo, metformina, é um paciente candidato a uso, sim. E com o IEDA, com essas ferramentas, eu consigo entender melhor quais ferramentas farmacológicas eu posso direcionar ao meu paciente. Claríssimo. Uhum. Falando de incretinas, Sim. acho que a incretina que está hoje em boca de todos é GLP-1. GLP-1 é uma incretina naturalmente produzida no organismo, que está muito relacionado ao controle glicêmico. Como a pergunta do milhão hoje, acho que todos precisamos dessa informação e o que falávamos é democratizar o conhecimento. Qual é a maneira justa que você enxerga na prática com seus resultados que são magníficos e realmente falam por si só? Como usar, eu acho, não sei se você usa ou não usa, mas como usar GLP-1 na prática para ajudar a um paciente realmente na melhora metabólica e não simplesmente fazer emagrecer ele rápido e perder músculo e ganhar gordura, etc. Com certeza. Primeiro é identificar se esse paciente precisa dessa medicação metabólica. Se eu identifico que ele tem um distúrbio metabólico, é claro que essa medicação é uma grande candidata a ser usada, né? Mas vamos entender como é que o GLP-1 age, né? O GLP-1, ele é uma incretina, ele é um hormônio produzido no intestino, né? No intestino delgado, no final do intestino delgado. Então, como é que funciona isso, né? Ele é secretado pelas células L, né? Do intestino, do jejum. Então, eu tenho sempre comida no meu trato gastrointestinal. E quando eu como, existe um movimento, que é um movimento peristáltico, ele vai igual onda, né? Eu tô mastigando, dei uma engolida, engoli um alimento. Essa onda, existe uma onda muscular que ela vai empurrando esse alimento e o que tá lá na fila também vai ser empurrado. E quando esse alimento chega, então eu tô me alimentando, esse alimento chegou lá no final do delgado, né? Ele dilata esse intestino, que tem alimento ali, eu dilatei esse intestino. Então, quando eu dilato, eu tenho um estímulo mecânico para essas células, eu dilatei, aí essas células L falam, parece que tem comida aqui, então vamos fazer GLP-1. Então, o GLP-1, ele é secretado mais especificamente, em muito mais quantidade, maior quantidade, nesse momento que a comida dilatou esse intestino. Quando esse intestino é dilatado, esse GLP-1 ele é solto na corrente sanguínea, ele vai fazer várias coisas nesse momento pós-prandial, né? Ele vai estimular mais secreção de insulina no pâncreas, porque eu preciso controlar melhor a minha glicose, ponto 1. Eu diminuo essa glicose, eu controlo melhor essa glicemia. Eu secreto mais insulina. Ele vai lá no cérebro e avisa o cérebro tem comida aqui.
pode mandar sinal aí de parar, que a fome, né, cesse essa fome, né? Então, a gente tem muitos hormônios para tirar a fome. Tem um hormônio só para dar fome, mas vários hormônios para que a gente não tenha fome. E o cérebro, ele começa, então, a falar para o corpo, vamos parar de comer. Né? Ele vai também fazer um rebote aqui no próprio sistema digestivo e diminui essa motilidade, esse esvaziamento da comida nesse intestino. Então, ele tem várias ações. Tem vários receptores de GLP-1 em vários lugares do corpo, tá? Você quer me interromper? Quer me perguntar? Quero fazer uma pergunta super prática. Diga. Por que acontece tanto esse efeito yo-yo de rebote? Você faz um tratamento com GLP-1 sem acompanhamento profissional ou com um acompanhamento não muito basado em dados, por falar de alguma forma. Talvez você interrompa esse tratamento e retoma um peso corporal até maior ao que você tinha no começo. Pra gente falar em rebote é isso, um peso corporal assim. Primeiro pode ser porque aquela pessoa, primeiro, ela estava sendo tratada por um problema que ela estava tendo. Ela pode até nem saber que ela tinha esse problema. Começou a usar porque queria emagrecer só, ponto. Ela não viu isso tudo. Exato. Tá? Não tratou como algo metabólico. Não tratou com toda a clareza que precisa Tratou ter. como algo de beleza, vamos falar. Exatamente, estética, pode ser. Estético. Isso, Perfeito. Tá? Mas, bom... mas eu só queria completar o que eu estava falando, o que o GLP-1 ele faz. Porque muita gente fala assim, o GLP-1 ele vai tirar a fome. Ele não tira a fome. Ele faz você parar de comer quando você está se alimentando. Então, ele faz você empurrar o prato, na verdade. Entendendo esse mecanismo do GLP-1, veja, ele não está tirando a sua fome, de fato. Você tem fome para comer e a gente precisa comer. E um dos principais erros para que esse ioiô fique, né? Se eu paro de tratar, por que eu reganho peso? Primeiro, porque eu estava tratando uma coisa que precisava ser tratada, mesmo que eu não saiba, né? Segundo, se eu não tenho mais aquele tratamento e eu não mudei hábito e principalmente não mudei composição corporal, porque muita gente pode estar perdendo peso, mas está perdendo peso de forma muito ruim, porque está perdendo peso de massa magra, massa boa, e ganhando, mesmo perdendo peso, ela aumenta a porcentagem de gordura no corpo. Exato. Então, um mau tratamento vai fazer isso. E essa porcentagem de gordura no corpo aumentada, ela vai ainda perpetuar essa alteração metabólica sempre. Perfeito. Um bom acompanhamento seria acompanhamento glicêmico, de bioimpedância. Então, o que mais? É muito interessante porque vou falar sobre mim. Eu usei GLP-1 quando eu tenho obesidade desde 6 anos. Eu posso não ter peso de obesidade agora, mas a gente não pode falar, né? Eu estou em remissão há quantos anos? Uns 4 anos, talvez? Posso falar, se você me permite? Diga. Para quem não está olhando e está ouvindo, a doutora Adriane é uma pessoa que, se ela não fala que é obesa, é uma pessoa magra. Eu sei que você é quase que profissional de ballet, então Sim. é uma pessoa super ativa e demais. Mas é muito interessante como você se descreve, que é uma pessoa com obesidade em remissão. Sim, sim. E a gente também não pode perder isso, né? A gente, para nenhum paciente. Agora, deixa eu te contar, Fernando. Os pacientes que usam o IEDA e aí eu me coloco como minha primeira paciente eu mesma, né? Meus primeiros testes foram comigo muito antes do IEDA aparecer na minha vida. Quando eu encontrei vocês, foi só um casamento que, meu Deus, já casou a fome com a vontade de comer. Era tudo que eu queria que acontecesse, né? Mas eu já estava andando com todos esses pensamentos, né? Mas, então, o GLP-1 que eu usei, eu cheguei a perder quantos % do meu peso? Eu vou falar em peso, né? 20%. Quase 30% do meu peso corporal. Então, quer dizer, uma pessoa bastante adoecida e que metabolicamente ajustou, né? E eu não uso mais medicação. Há quantos anos eu não uso mais medicação, GLP-1? Há 3 anos, mais ou menos. E eu continuo perdendo peso, perdendo gordura corporal.
Eu continuo no processo. Você melhorou o metabolismo. Eu melhorei o Que metabolismo. a base do E- iceberg também. Exatamente. Então, imagina, eu era uma pessoa que achava que a minha dieta deveria ser uma dieta baseada em vegetais. Então, eu tinha uma dieta baseada em vegetais, tá? E já fui vegana, restrita mesmo, por muitos anos. Acho que isso que você vai falar é muito interessante. Então, Porque aplica só para, antes de você continuar, aplica como você usa a IEDA na prática, que é uma pergunta chave para hoje. eu posso exemplificar eu como primeira, né, Perfeito. pessoa. O meu caso então eu sempre fui uma pessoa com dificuldade de manter um peso baixo, né? Sempre num ioiô, né? Ativa, já dançava antes e tudo mais, mas médica também, às vezes dando plantão, na vida que depois você se forma, você não consegue se cuidar muito bem. É uma profissão que não permite muito se a gente não se impor, né? Não se permitir primeiro, porque é isso que a gente tem que fazer. Mas eu era vegana, fui muito tempo vegana. E eu fui chata, eu era uma vegana, não de Coca-Cola e batata frita, porque tem vegano que come qualquer coisa ruim. Não, eu era chata, eu não comia industrializado, eu queria comer verduras orgânicas, eu tinha um primor com a alimentação. Porém, olha como eu estava. Obesa, com obesidade, importante, pré-diabética. Meu colesterol extremamente aumentado. Meu LDL era por volta de 160, mais ou menos. O total sempre acima de 200. Ácido úrico alto. Né? Não chegava a ter gota nem nada, mas tinha um ácido úrico alto no sangue. Gordura hepática. Por quê? Por que uma pessoa que come supostamente vegetais, grãos e frutas fica tão adoecido assim, né? E se exercitava, né? E depois que eu fiz o IEDA, para minha surpresa, eu descobri várias coisas, como uma sopa de vegetais aumentava a minha glicemia, sabe? Como o meu café da manhã, que eu achava que era bom, porque tinham frutas, porque tinha granola, porque, sabe, chá, e isso estourava, eu tinha picos de glicose, né? Aí eu falei, opa, para tudo. E o que o IEDA me trouxe, na primeira versão que eu fiz, ele só trazia um dado mais simples. Se eu comesse mais proteína, eu poderia estabilizar melhor a minha glicose. Bom, então aí eu falei, vamos lá, vamos começar a mudar isso tudo. A partir daí, começou a mudar tudo. Então, quando eu fazia os testes com os meus sensores de glicose, né, e tentava entender isso tudo, eu não entendia para onde que eu tinha que ir. Depois, com o IEDA, que me trouxe pelo menos esse dado raso inicial, houve uma grande mudança. Porque quando eu transformei a minha dieta para uma dieta mais proteica, e o que eu fiz? Eu comecei a comer a proteína antes de tudo que eu comia. Eu não deixei de comer as frutas, os grãos, os vegetais, mas eu comecei a implementar a proteína desde o café da manhã. Que foi uma mudança pequena. Foi uma mudança pequena. Ajustada a teus hábitos. Exatamente. Só que eu tive que implementar. Não é comer um ovo e achar que eu comi proteína. Eram 20, 30 gramas de proteína. Mas pelo menos você deixou de estar às cegas e tinha um rumo. Sim. Sabia aonde ter que ir para melhorar o seu metabolismo. Exatamente. E aí, tudo mudou. Aí hoje meu colesterol é normal, sem tomar estatina. Glicose absolutamente normal. Eu falei que eu te coloquei a última vez, né? Depois de depois de 1 ano e meio, quase 2 anos já, né? Mas de 1 ano e meio depois eu consegui ver essa mudança muito mais efetiva. Então não é um processo tão rápido também. Foi um processo que ele é lento, ele modificou. Mas hoje eu não tomo GLP-1, eu não uso medicação para perder peso, eu continuo perdendo peso, inclusive. Como se você tiver que dar assim algo rápido de qual é a característica que você mais usa ou você mais tira valor do IEDA em sua prática clínica?
Seria isso, ver o impacto relativo de diferentes macros? Quando eu tô com o meu paciente, eu Para entender mostro... como você usa a IEDA. Eu uso de várias maneiras. Eu uso de várias maneiras para ver que horas ele está comendo mais, qual é a variabilidade de glicose com o horário, quantas calorias ele está comendo também. Esse registro é valioso. Se ele come muito pouco em alguns dias ele come muito mais. Então eu já entendo se ele pode ter alguma compulsão. Eu faço esses traçados na minha investigação clínica. Eu junto tudo isso. Agora, o coração, né, do resultado é entender o impacto desses macronutrientes para o controle da glicemia. E aí, quando a gente vê aqueles gráficos, né, a gente vê o gráfico de qual o impacto da caloria. Caloria em excesso piora a glicose ou não para aquele paciente? O carboidrato, ele geralmente é o que mais impacta, né? Geralmente, mas tem gente que não tem tanto impacto do carboidrato. E tem gente que tem muito impacto do carboidrato, tá? Proteína. Proteína é um grande coringa. E não aposte na proteína, achando que fazer uma dieta proteica você vai ajustar toda a sua glicose. Não aposte nisso. A proteína, ela pode sim fazer também elevar essa glicose, né? De 30% a 60% da proteína, a gente sabe que são proteínas que têm mais glicose. Então, pode ter um impacto pior com a proteína nessa dieta, que se for uma dieta mais proteica e às cegas, tá? Então, não aposte em nada se você não vir esse dado real. Exacto. Não aposte, não dá para apostar em nada, né? A gordura, que teoricamente não tem glicose, por que ela pode estar prejudicando a glicose? No meu caso, a gordura para mim é muito prejudicial. Se eu como um alimento mais gorduroso e com menos carboidrato, eu subo a minha glicose, essa glicose só vai cair, sei lá, 2 dias depois. Tô brincando, mas assim, demora para cair. Acho demora que é muito interessante para esclarecer para o profissional que não conhece a ferramenta IEDA, nem como usar, tem uma parte de muito valor no relatório, que o que faz é mostrar o impacto relativo de cada macronutriente no pico glicémico postprandial desse paciente específico, basado nos dados de pelo menos 15 dias de monitoramento. Isso. Então aí você consegue todas as recomendações que o IEDA faz, os insights e demais que faz para o usuário evitar esse pico glicêmico, estão basados no fundo sobre esse análise, que é claríssimo. Por exemplo, para não é o universal deixa de ter valor. E, de novo, todos limos a revolução da glicose, por exemplo. Uhum. É a mesma coisa que um índice glicêmico, quer dizer, não funciona para todo mundo igual. E não é que todo mundo precisa mais gordura, que todo mundo precisa mais proteína, que todo mundo precisa reduzir calorias, reduzir carboidratos, etc. Sino que é, de novo, super personalizado. E hoje sabemos que, você me corrige, mas que comer menos não significa se alimentar melhor, ou que comer menos carbohidratos não significa se alimentar melhor, sino que temos que poder medir o impacto metabólico real de nossa dieta para, basado nesses dados, entender uma dieta personalizada para nossa própria saúde, que não é a mesma que nem para um irmão gêmeo. Sim. Então, isso é o grande destaque que eu queria trazer desse resumo que você fez. Uhum. Infelizmente, não temos muito mais tempo. Acho que vamos ter que fazer 2, 3 podcasts mais para acabar com todos os assuntos que tínhamos pensado falar. Nossa, eu tenho uma gêmeas. Pena que elas não fizeram IEDA, mas elas fizeram um teste oral de tolerância. É incrível. É muito diferente uma da outra, univitelinas. Eu já tenho no consultório essas pacientes também, dá para falar. Enfim, tem muita coisa. E, doutora, você já fez quase 160 pacientes acompanhando com IEDA. Acho que vamos ter que fazer um outro podcast falando de casos específicos desses 160. Mas, bom, tem muito dado, muito conhecimento gerado. Para fechar, basado nesse conhecimento, esses dados... Bora. Gostaria de te perguntar, eu não, né? Pensando nos que estão na audiência,
te perguntar talvez 2, 3 conselhos ou algum mito, alguma verdade, etc., que você gostaria de trazer basado no conhecimento que você gerou de dados de pessoas e análises certas desses dados. Uhum. Bom, a primeira coisa é, se você puder fazer essa análise individual sua, faça. Não tem outro mecanismo de descobrir, até então conhecido, que a gente conheça, para tentar identificar qual seria a melhor dieta baseada no metabolismo e no estudo da glicose, do metabolismo da glicose, tá? Então, se puder, faça. Invista nisso para que você tenha a melhor saúde em vários aspectos que a gente já falou aqui, né? 2, não ache, tenha certeza, né? Então, não ache que, por exemplo, o chocolate pode ser ruim para você. É justamente ao contrário. Eu tenho muitos pacientes que deveriam estar comendo, inclusive, chocolate dentro das suas dietas. Ah, mas é o chocolate... claro, a gente pensa em melhor gordura, um chocolate melhor, mais estruturado, se puder, tá? Mas eles, às vezes, se privam de comer alguma coisa que efetivamente estaria metabolicamente mais adequada para ele, tá? Para comer uma outra coisa e a gente vê um impacto muito maior com aquela outra coisa. Vou dizer, fruta, né? Então, eu tenho uma paciente, uma das primeiras, foi muito claro isso. Ela tinha gordura como seu carro-chefe. E ela tirava a gordura em tudo que ela comia. Era tudo desnatado. Tudo. E ela tinha muitas variações glicêmicas, demais. Chocolate, quando ela comia, era muito tranquilo. Então, não ache. Não aposte, tenha certeza. Então, isso é muito, muito importante acontecer. E a 2, o que você queria que eu falasse também? Sobre... Talvez um mito, uma verdade. Um mito é isso. Conselho. A gente tem muitas diferenças. Realmente, assim, esse primeiro, esse artigo, esses trabalhos que vêm acontecendo, né? São trabalhos decisivos para a gente ver que há grande variabilidade entre as pessoas, né? Então, trabalhos grandes, o Predict, ele tem várias partes dele e ele está mostrando isso. Dentro de 2, 3 anos, a gente vai ter isso muito mais claro e muito mais difundido. Tá. Então, Voltando à pergunta do início, a saúde está num momento bisagra. A saúde, ela está no momento que ela pode ser mudada. Existe uma grande... no nosso país, um problema financeiro muito grande, né? Mas a gente tem essa possibilidade e, claro, essa tecnologia ela vai ficar mais acessível a todos em poucos anos. A saúde então, isso cada vai vez ser mais muito mais disponível. Personalizada. Sim. Participativa, quer dizer, nós somos quem dirige nossa saúde, e proativa, no sentido de realmente fazer ações que muitas vezes são parte de nossa rotina, mas fazer realmente pequenos ajustes. Por exemplo, um exemplo absurdo, né? Mas no meu resultado falou que eu deveria comer a banana da manhã com um kiwi. Por falar um exemplo absurdo, mas esse tipo de coisas que são muito simples de fazer e que não mudam nossa rotina, nem nossos hábitos, mas sabendo o que realmente nos faz bem, nos gera ter esse sentido de estar nos cuidando da saúde, que nada é mais motivante do que pensar na longevidade e chegar a viver mais e melhor para desfrutar cada vez mais da vida. Se a gente entende isso, Fernando, a gente consegue mudar. Se a gente não enxerga, não entende, não compreende nada disso, aí é impossível. Mas a partir do momento que a gente tem esses dados, que a gente entende isso, aí vai. Então, para fechar, Ieda é sobre devolver ao profissional o que mais importa. Clareza, impacto real e pacientes que finalmente mudam sua saúde. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer enorme. Obrigada a vocês. Muito bom. Muito bom estar aqui. Tamo junto. É isso. Obrigada. Oi. E o próximo? Quer? Pode.
Pode fazer agora. Que você falou no final ontem, dos dois. Até o próximo. Isso é mais um episódio, tá? Ah, vamos aí. Fecha. Só pra ficar te ligando. Fechou. Vamos aí? Pode ir. Se você gostou desse episódio, compartilhe com Não, esse é outro. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que... Só fala obrigada por terem ouvido e fiquem atentos pro próximo episódio do podcast da Ieda. Não precisa ser o texto exato, Não cara. lê. Olha pra câmera e só agradece e fala até o próximo. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que Nem precisa falar precisa... pra não ficar repetitivo. Perfeito. Vamos? Pode ir. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que queira mudar sua saúde. Muito obrigado por ter ouvido e até o próximo episódio do podcast da Ieda.